É um estudo produzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP. Essa pesquisa revelou que a seca no Cerrado brasileiro é a mais severa dos últimos 700 anos. Essa informação ela é muito preocupante, já que esse bioma abriga também importantes bacias hidrográficas. Para a gente entender melhor os impactos dessa seca, nós convidamos aqui para um bate-papo, aqui no nosso estúdio, o professor doutor e ambientalista Gabriel Tenaglia. Professor, está tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Jordevar, a todos da TJ Goiás, da PUC TV. É um prazer participar e compartilhar com vocês essas informações sobre o bioma cerrado. Eu fiquei preocupado com esses números. E a pesquisa ela corrobora com as informações que já se tem. A partir de estudo das estalagmites, que são formações rochosas, e a datação do carbono 14, conseguiu identificar que nos últimos 700 anos a gente talvez esteja vivendo uma seca severa. E isso é mais um indicativo que as alterações climáticas, dentro daquele contexto da mudança climática, chegou no nosso bioma e na nossa região. Por quê? O modelo de uso e ocupação, nunca se emitiu tanta quantidade de gases do efeito estufa. E a partir dos anos 70, o modelo agrícola utilizado no país, onde você saiu de uma cultura mais familiar e aí hoje você tem uma cultura mais industrial, isso promoveu uma alteração dos ciclos hídricos, porque você promoveu o desmatamento para a expansão agrícola e isso afetou o ciclo da chuva. Se você observar os dados da CIMEGO, a partir dos anos 80, não é que a chuva diminuiu, mas ela ficou mais condensadas. E as chuvas mais condensadas, elas são ruins para o solo, para a agricultura. Justamente porque, ao invés dela bater no solo e percolar, e assim recarregar o aquífero, os aquíferos, que são os lençóis freáticos, a água está batendo e escoando. Então a gente está perdendo nessa grande quantidade de água que existe no nosso bioma. E o processo de desmatamento, só para que você tenha uma ideia, Jordevar, hoje a gente tem menos de 50% dos nossos remanescentes no bioma cerrado, onde ele abrange praticamente 10 estados do país. Agora, professor, o senhor falou de desmatamento. Boa parte desse desmatamento é feito de forma legal. A legislação parece que é muito conivente com isso, Isso. Principalmente depois do Código Florestal de 2012, você tem hoje uma possibilidade do desmatamento. E o bioma cerrado, diferentemente do bioma amazônico, onde você tem que ter 80% da área preservada, no bioma cerrado você precisa manter 20% da sua área preservada. E isso potencializou o uso agrícola e o desmatamento. Então, o mais engraçado é que grande parte do desmatamento que ocorre no bioma cerrado é um bioma autorizado pela legislação. E é por isso que a gente sempre faz uma reflexão. Nas questões ambientais tem que se tomar muito cuidado, sempre baseado no princípio da legalidade, porque senão a gente tem conhecimento jurídico demais para pouco conhecimento ecológico ambiental. Você hoje ter 30 metros de APP é saudável para o ambiente? A gente precisa discutir isso, porque dentro de uma justificativa do princípio da legalidade se estabeleceu 30 metros de APP e 100 metros de raio para nascente. Isso é suficiente para a gente manter o nosso ciclo de chuva? Agora, professor, por que isso preocupa tanto? Quais são os riscos que o Brasil corre? 2, todo mundo sabe que o Brasil é o celeiro de alimentos para o mundo. Não existe, Jordevar, um setor que mais dependa da chuva e do solo do que o agro. Se chover antes, ele perde. Se chover depois, ele perde. Se chover muito, ele perde. Se chover pouco, ele perde. Então, essa sazonalidade que a gente tem altera a produção. E isso vai afetar a produção agrícola, E se você observar o Brasil, a gente tem duas características. O centro-norte e nordeste, ele vai ter uma seca mais intensa. E o centro-sul vai ter uma tempestade, alagamentos e inundações, que é o que a gente está observando agora na região sul. O bioma cerrado tem as principais nascentes. Então, além de afetar a questão da produção agrícola, vai afetar a sua vida. Só para que vocês possam observar, fazer um recorte para Goiás, o Estado acabou de publicar um estado de atenção para o nosso meia-ponte. E o nosso meia-ponte é o principal rio que abastece a nossa região, a região metropolitana, ou seja, 2,5 milhões de pessoas. Então, além da questão de produção agrícola, também vai promover escassez hídrica que vai afetar a sua vida enquanto cidadão. Se o senhor pudesse mudar essa situação, o senhor faria o quê? Revegetava. Acho que a gente precisa cuidar de políticas públicas que vão promover a revegetação, a recuperação das áreas de preservação permanente. E eu aqui
falo que a gente também tem que fazer isso através do setor agrícola, fazendo fomento. A gente tem um programa de pagamento para os serviços ambientais, que é o chamado Plantadores de Água, que é justamente para que ele possa preservar aquela área e receber um incentivo financeiro para que ele possa. E assim a gente reserve nos nossos mananciais, as nossas áreas de preservação, e a gente consiga voltar ao ciclo natural da chuva, que talvez é o mais importante também para controlar tanto a produção agrícola como o clima, igual você acabou de colocar, dessa mudança climática que a gente está tendo. Tomara que a gente consiga reverter essa situação. Professor Gabriel Tenaglia, ambientalista, muito obrigado pela participação do senhor com a gente. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos.